eu acho que esses momentos de treinamento, de troca de experiência, eles são muito importantes. E a minha ideia é que a gente consiga disseminar mais isso também, tá? São duas coisas que eu estava no coração com vontade de falar. A primeira é a seguinte: se preocupe primeiro em fazer o bem e depois faça bem, né? Concorda? Faz sentido? Tem muita coisa que a gente deixa de fazer porque a gente quer fazer da melhor forma possível. Não é ruim isso, tá? A gente quer fazer com zelo, quer fazer com carinho, né? Quer fazer com excelência. Mas às vezes a gente pega porque a gente não faz porque quer entregar da melhor forma. E o ótimo, o excelente é inimigo do bom, né? Repete. O ótimo é inimigo do bom, né? Se eu vou fazer o bem, eu não preciso ter medo. Estou fazendo bem? Estou fazendo certo? Né? Então vamos fazer, é bom, vai ser bom para as pessoas. A outra coisa que eu estava no coração eu esqueci. Né? Fugiu a memória agora. Mas já foi bom, já foi bom. Lembrei. Eu olhei pro Cláudio e lembrei. Eu acho que dentro da prefeitura a gente se fala muito pouco. Tá? Eu falo com todo mundo. Quem me conhece sabe que eu falo com educação, falo com saúde, eu sei os problemas que existem num lugar, sei os problemas que existem no outro. Problema todo mundo tem, tá? Só que por a gente... por a gente não se falar, eu acho que o silêncio, isso para relação pessoal, para família, para tudo, né? Afeto. O silêncio, eles são pedras, né? Eles vão gerando pedras, né? Pedras se transformam em muros, certo? Pedras vão se tornando muros. E muros fazem o quê? Dividem, né? A ideia é que a gente cria ponte, a gente cria conexão. Passei na saúde, convidei o pessoal da saúde. Passei na educação, convidei o pessoal da educação. Passei no turismo, vamos conversar mais. Que aí você vai ver o seguinte, que o problema do outro não é tão diferente do seu, né? E que juntos nós somos mais fortes. A união faz o quê? O açúcar. Gente, então assim, sem mais delongas, né? O palestrante é um cara que tem um livro super bacana, eu não gosto disso. Já estou tendo a oportunidade de dar uma folheada e não peguei para ler na íntegra, né? Se vocês depois quiserem conhecer o trabalho dele, está disponível para vocês até fazerem a aquisição do livro, tá? Tá com um preço bacana aí para vocês. O Cláudio, ele tá vindo lá da Barra, né? Da Barra da Tijuca, né? Acordou 5 horas da manhã, né? Para poder estar aqui hoje com vocês. Então, acho que assim, tá vindo no amor, tá vindo porque gosta de fazer os pais, por um propósito. O que une as pessoas é o quê? Amor e propósito. Tem propósito, você consegue engajar as pessoas. Se você não tiver propósito, eu ia me estender. Kelly, vou passar a palavra para você, a nossa coordenadora da Escola Friburguense de Gestão, que está sendo aí uma das idealizadoras do evento. Kelly, vou mostrar umas palmas para Kelly, gente! Gente, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, por terem abraçado essa causa, né? A gente sabe que a capacitação, a educação transforma, né? Então, todos no mesmo propósito de se transformar, de transformar a nossa municipalidade, a nossa atividade do dia a dia, né? Eu estava conversando com o professor Cláudio, a gente depende muito, né, do servidor, né? Se a gente não tem servidor qualificado, se a gente não tem servidor motivado, de nada vale, né? Então, é uma sementinha, né, que a Escola Friburguense de Gestão está tentando plantar no coração de todos, com o apoio de todas as secretarias, tá? É muito importante frisar isso, que nós somos um só, tá? Para a gente fazer com que a escola, com que as pessoas, com que os servidores se transformem, a gente precisa de união, né? Não é a união não, mas é a união, tá bom? E assim, eu quero agradecer imensamente ao professor Cláudio pela disponibilidade dele, tá? Ele está aqui gratuitamente, né? Prestou, né? Deu esse dia de presente para todos nós, né? Eu quero agradecer também o prefeito Johnny Maia, porque se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo.
ele é um grande incentivador, né, desse projeto, tá? Ele, nessa semana eu estava conversando com ele, eu falei, prefeito, a gente precisa que todas as capacitações que acontecem no município passem pela Escola Friburguense de Gestão. Porque a gente precisa qualificar e quantificar essas capacitações. Para a gente chegar no final do exercício, no final de um governo, de uma gestão, e saber quantas capacitações a gente realizou ao longo desse ano. Qual foi o resultado que a gente obteve de todas essas capacitações, entendeu? E ele falou, é isso mesmo, que a gente tem que tentar juntar todo mundo e poder qualificar e quantificar todas essas capacitações. Tá, professor Cláudio, muito obrigada pela sua disponibilidade. Ele já disse que a gente pode contar sempre com ele, tá? Ele vai estar sempre à nossa disposição, né? Tanto ele como outros também, né, que virão também para estar aqui nos ajudando. Na semana que vem a gente vai estar lá em Lumiar, a gente vai estar capacitando servidores, né, de serviços gerais da subprefeitura de Lumiar. Vai ser um evento bem bacana lá para eles também. E, assim, contamos com o apoio e com a participação de todos vocês. Agradecer também todo o pessoal da escola também, está todo mundo trabalhando, a comunicação, a Secretaria de Educação que disponibilizou também esse local para a gente, né? Inclusive, esse local vai ser nosso agora também, né? Vai ser muito utilizado pela escola. Tá bom? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professor Cláudio. Obrigado pelo convite. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre liderança, sobre proatividade e sobre relação líder-liderado. Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, que é uma das maiores agências que tem nos Estados Unidos de pesquisa de opinião, trouxe o seguinte dado: 7 em cada 10 profissionais se sentem inseguros em relação aos próprios chefes. Foi feita uma pesquisa semelhante pela Oracle, com 400 profissionais, sendo que 300 eram líderes e 100 liderados. E o resultado foi o seguinte: 78% dos brasileiros disseram que acreditam mais nos robôs do que nos gerentes. Uma nova pesquisa do Instituto Gallup, feita com a Harvard Business Review, trouxe o seguinte dado: 75% dos funcionários afirmam que o seu superior imediato constitui a pior parte do seu trabalho. Mas tem uma parte que não, viu? São 75%. É muito isso daí, 75%. Essa mesma pesquisa também trouxe o seguinte dado: 65% desses funcionários aceitaria um corte de salário se o seu chefe fosse substituído por um melhor. Alarmante, né? Dados alarmantes feitos por instituições de bastante credibilidade no mundo. E que conclusões que a gente pode chegar com isso, pessoal? Dados feitos. A primeira pesquisa foi feita no banco de dados global da Gallup. São mais de 2 milhões de pessoas. O segundo dado que eu trouxe da Oracle foi feito com brasileiros, inclusive líderes. E esse terceiro e quarto dado que eu trouxe foi da Harvard Business Review. Uma leitura, né, qualificada, que tem bastante referência, credibilidade no mundo. Que conclusão que a gente pode chegar com isso tudo? Que nós temos líderes desacreditados. Líderes que não passam mais aquela certeza dos seus liderados. Líderes que não são reconhecidos como líderes. E também a gente traz uma conclusão em relação aos liderados. Se a gente olha para o líder está desacreditado, o liderado está desapontado, está desiludido com a liderança. Mas, ao mesmo tempo, esse liderado ele está mais capacitado, ele está mais audacioso,
Ele olha para o mundo, olha para as necessidades, olha para o líder de uma forma diferente hoje. Quando a gente olha esses dados, quando a gente chega à conclusão que os líderes estão desacreditados e os liderados estão desiludidos, mais qualificados, mais bem qualificados e audaciosos, o que com coragem de tomar uma atitude, fazer diferente, a gente começa a se questionar: será que é o fim da liderança? Será que a liderança acabou? Bom dia, pessoal. Bom dia. Queria agradecer imensamente o convite que foi feito. É um prazer estar aqui com vocês, para poder contribuir um pouco da nossa vivência, da nossa experiência. Meu nome é Cláudio Almeida. Eu tenho 20 anos de experiência na área de recursos humanos e gestão, desenvolvimento organizacional. Já trabalhei em empresas nacionais, empresas multinacionais. Atualmente estou à frente de um grupo, de uma holding de 25 mil funcionários, onde eu estou responsável por toda a parte de gente e gestão. Então tenho uma caminhada já de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas, modelo de gestão, meta, como constrói meta, como é que faz a mensuração dessa meta. Porque não adianta você fazer, você tem que mostrar que fez. Não adianta você saber, você tem que mostrar que sabe. As pessoas não estão dentro da cabeça uma das outras para entender, elas entendem aquilo que você apresenta, a atitude que você toma. E isso é um ponto fundamental para a gente conseguir efetivamente entregar um trabalho com excelência. E excelência, ela não é circunstancial. Eu não sou excelente porque o outro fez uma questão ou não. Eu sou excelente porque eu acredito no trabalho que eu faço. No momento que eu não acredito no meu trabalho, eu deixo de ser excelente. E aí eu quero que o outro, eu quero que o líder acredite, ou que as pessoas que estejam ao meu redor acreditem. Então é muito mais uma questão de como você encara o teu trabalho do que como o outro encara. Porque isso não reflete só no teu trabalho. Reflete como o teu filho te vê, como a tua esposa te vê, como a sociedade te vê. Tá? Eu sou casado com a Tatiana Lima, que está ali. Levanta a mão aí, amor. Isso. Sou casado com a Tati. A gente se conhece desde pequeno. Aquele amor desde pequenininho. Mas a gente só veio ficar junto tem 4 anos. Tati é chefe de cozinha. Dá para perceber, né? Aqui pelo físico. Chefe de cozinha aí de mão cheia. Obrigado, amor, por estar aqui presente. Tá? Nós não temos filhos, mas a gente tem 3 cachorros. Boa escolha? O nome dos cachorros são Pipoca, Nina, e o terceiro nome a gente só veio se tocar depois que ia denunciar a nossa idade. O nome do nosso terceiro cachorro, que é o mais novinho, é Jaspion. Talvez tenha pessoas aqui dentro que não ouviram falar que é o Jaspion, né? Mas tudo bem, não precisa ouvir não, só aceita que o nome é Jaspion, tá? Eu sou autor de um livro que deu material para a gente fazer essa palestra, que não tem nada a ver, tá, com uma palestra motivacional, não é uma palestra de coaching, é uma palestra, apesar que eu respeito bastante, tá, mas não é uma palestra motivacional. É uma palestra baseada em fatos e dados aplicáveis e comprovados cientificamente. Ok? Esse livro, por que eu escrevi um livro sobre liderança virtuosa e proatividade? Porque são 2 temas que sempre me chamaram muita atenção. O comportamento do líder em si, mas também o comportamento do liderado. Por que o liderado, muitas vezes, fica sentado esperando alguém mandar fazer alguma coisa? E não tem a proatividade de partir e fazer aquilo que precisa ser feito ou deve ser feito.
a gente vai falar bastante sobre liderança, proatividade e relação líder-liderado. Eu acabei de fundar um canal de negócios, está bem no inicinho ainda, que se chama Corujão dos Negócios. O que esse canal ele traz? Ele traz aqueles temas que tiram o sono de qualquer líder, de qualquer empreendedor, de qualquer dono de empresa. A gente trata nesse canal temas como inovação, finanças. É um canal de gestão de negócios. Tá bem recente. A minha formação, eu fiz questão de unir dois pontos. A parte humana, comportamental, com a parte de gestão. As pessoas costumam falar para mim que eu sou o cara de RH menos RH que tem. Por quê? Porque não adianta eu saber. Eu tenho que mostrar que eu sei. Não adianta eu fazer um treinamento. Eu tenho que comprovar que esse treinamento foi eficaz no dia a dia daquela organização. Não adianta eu falar que faço gestão de cultura organizacional. Eu tenho que mostrar que cultura é essa através de fatos e dados objetivos. Então eu busquei fazer a minha formação visando tanto a parte comportamental quanto a parte de gestão, a parte de administração. Então, a minha formação base era em psicologia. Eu fiz um mestrado em administração, um MBA em gestão de recursos humanos e tive uma excelente oportunidade de fazer uma especialização fora do país, que foi em gestão de negócios internacionais, para ter realmente uma visão global do que está acontecendo e de como trazer resultados palpáveis para dentro das organizações. Tá bom? Então esse é um pouquinho do Cláudio. Cláudio não é o dono da verdade. Tá? Cláudio é uma pessoa que tem opinião e buscou colocar isso através de fatos e dados. Algumas coisas que eu venho a falar aqui talvez possam não fazer sentido, tudo bem, mas algumas coisas podem fazer. E o que eu peço para vocês, aquelas coisas que eu falar aqui e que não fizerem sentido, tenta refletir pelo menos sobre elas antes do não. A oportunidade de crescimento ela está na dúvida, ela não está na certeza. É ali que mora o desenvolvimento, ali que mora a educação. Tá bom? Mas vamos para o conteúdo, pessoal. Eu trouxe aqui alguns dados alarmantes, né? 65% das pessoas aceitariam cortar uma parte do salário se trocasse o líder. 3 em cada 10 pessoas se sentem seguras. Então isso quer dizer o quê? 7 em cada 10 se sentem inseguras em relação ao próprio líder. Esses dados tão alarmantes, eles se confrontam um pouco com tudo que a gente vem estudando, com tudo que a gente vem vendo no dia a dia das organizações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Essa insegurança é em relação ao conteúdo, ao conhecimento dessa liderança, porque eu percebo essa diferença, ou ela é realmente a liderança não passa a confiança? Porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem a liderança em si. É uma questão de confiança. É confiança no líder, no papel do líder, quem é o líder. Tá? Então, voltando aqui só ao raciocínio, a gente vive num momento onde a liderança está super valorizada. Né? A liderança ela quase se tornou um mantra, no qual a gente acha que para ter sucesso, para ganhar dinheiro e para fazer transformação, a gente precisa estar numa posição de liderança. E quando a gente olha aí, nos últimos 15, 20 anos, houve uma transformação na forma da educação da liderança. Se você parar e olhar para as grandes universidades e para as pequenas também, todas elas têm uma escola de liderança. Todas elas têm uma escola que desenvolve líderes. Mas parece que a gente está falhando nisso. Parece que a gente está falhando nesse desenvolvimento de liderança. Porque os escândalos são cada vez mais noticiados. A agenda pessoal do líder
aparentemente toma conta das decisões em relação ao grupo. Eu estou mais preocupado com o que eu vou ganhar, como eu vou ganhar, a hora que eu vou ganhar, do que com a equipe e com aquela missão que foi me dada, que é liderar um grupo de pessoas. A Barbara Kellerman, no livro dela, O Fim da Liderança, traz esse conceito, traz essa reflexão para a gente. Será? O nome do livro é O Fim da Liderança. Será que efetivamente a nossa liderança está acabando? Será que as pessoas ainda entendem que isso é importante para o objetivo fim e não para o seu objetivo pessoal apenas? Para a sua agenda pessoal? Para manipular as outras pessoas a encontrar um objetivo que, na verdade, apenas faz bem para o líder? E aí, pessoal, que a gente entra na seguinte questão. Aonde que reside a liderança? Se eu tenho líderes hoje desacreditados e liderados, desiludidos, mas também audaciosos e mais bem preparados, como que a gente faz para mudar esse jogo? As pessoas hoje, será que estão realmente descrentes da liderança ou as pessoas estão descrentes do líder? Existe uma diferença entre o que é o papel da liderança e quem é aquela pessoa, quem é aquele líder que exerce aquele papel. E aonde que reside a liderança? Aonde que essa situação de descrédito, de desilusão, aonde que isso acontece? Em que momento que isso acontece? Na relação. Acontece na relação líder-liderado. É no momento da relação do líder com o liderado e do liderado com o líder que acontece esse descrédito. E por que muitas vezes acontece esse descrédito? As pessoas, elas são diferentes. E elas vão ser tratadas de forma diferente. A gente às vezes fala, a gente gosta de tais pessoas da mesma forma. Para quem é pai e mãe, fala assim, não, eu trato os meus filhos da mesma forma. Eu trato a minha família da mesma forma. Não, você não trata as pessoas da mesma forma. Você pode amá-las. Eu amo meus filhos, eu amo a minha família, eu amo tal. Mas tratar da mesma forma você não trata. E ter consciência disso é o primeiro passo para você mudar a forma como você se relaciona com eles. Existe uma teoria que está muito em voga hoje no mercado e no meio acadêmico que se chama LMX, que nada mais é relação líder-liderado. E o que essa relação diz? Que existem dois grandes grupos de liderados. Aqueles liderados que têm compatibilidade pessoal com o líder, têm uma reciprocidade com o líder. Consequentemente, o que acontece? Tem informações privilegiadas, tem mais oportunidades. E aí fazem o quê? Performam melhor. Quer dizer, então, que aquelas pessoas que não têm uma compatibilidade pessoal, que não têm uma reciprocidade com o líder, não possam performar? Não, elas podem performar também. Mas vamos aceitar que é mais difícil. Se você não tem as mesmas condições que o outro tem, ou o mesmo tipo de informação que o outro tem, o teu esforço vai ser muito maior. Esse tipo de relação aqui, ela acontece em todas as equipes. 100% das equipes acontece essa relação. O líder é mau. Não. É uma questão de empatia mesmo, uma questão de relação, é uma questão de identificação.
Ah, então o líder está certo de fazer isso? Não. O líder não está certo de fazer isso. Mas ocorre? Ocorre. Quando é que ele muda isso? Quando ele muda e tira a percepção de injustiça. A gente vai ver aqui mais à frente que um dos fatores de maior desengajamento que tem é a injustiça. Foi um dos fatos que foram comprovados no livro, na pesquisa que eu fiz. Então, a relação líder-liderado, ela existe uma troca interna, que é chamada de endogrupo, e uma troca fora desse grupo, que é o exogrupo. E esse pessoal que tem essa proximidade com o líder costuma ter o quê? Os melhores desafios. E aí, tendo os melhores desafios, os melhores recursos, porque o líder está de olho naquilo. E esses recursos, muitas vezes, são transformados em resultados. Tá? A relação do líder-liderado é onde mora a liderança. É onde mora o papel do líder. Se eu, líder, não consigo olhar para isso e entender e aceitar e continuar achando que não, eu trato todo mundo igual, você só está gerando desengajamento na sua equipe. Você já só está gerando cada vez mais problemas. Mas não adianta só tomar consciência disso. Precisa agir em cima disso. Precisa se policiar em cima disso. Você é líder, você está na frente. Você está ali desenvolvendo um papel que é importante, não só para você, mas para aquela sociedade, para aquelas pessoas, para a tua família, para as pessoas que você ama. É muito maior do que simplesmente uma agenda de poder. Tá? Mas aí, pessoal, eu estou aqui falando do líder, né? Não, porque o líder está pegando aqui, o líder faz isso, o líder faz aquilo, o líder dá oportunidade, não dá. E você pode estar se perguntando assim, cara, o que eu tenho a ver com isso, cara? Eu não sou líder, eu não tenho cargo de gestão, né? O que esse cara está falando aí tanto do líder, que muitas vezes, provavelmente, você está se identificando no papel do liderado? O que eu tenho a ver com isso, já que eu não sou líder? É muito bonito, legal a teoria, barará, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com essa palestra? O que eu tenho a ver com esse movimento todo que foi feito, de um convite de vocês terem sido liberados para estarem aqui e para aplicarem isso na tua vida no dia a dia, a partir de hoje? O que você tem a ver com isso tudo que a gente está falando aqui? É simples. Liderança é ação. Liderança não é posição. Liderança não é um cargo. Liderança não é uma função. Liderança é uma atitude. Então, mesmo que você não tenha um cargo formal de liderança, muitas vezes você assume o papel de líder, sim. Numa atividade, num projeto, numa entrega. A gente não está falando aqui de líder formal, que é o líder que a instituição vem e decreta. Esse é o gestor. Quando ele é líder, melhor dos mundos. Mas muitas vezes não é. Liderança é aquilo que você faz muitas vezes dentro da tua casa. Com o teu filho, com a tua família, com as pessoas que você ama. Liderança, ela não é algo estático. Liderança é algo situacional. Hoje você está como líder, amanhã o líder sou eu. Agora, cabe você assumir a responsabilidade ou não, ou jogar para o líder formal. Estão entendendo por que eu trouxe a questão da relação líder-liderado? Porque até mesmo aquele que muitas vezes não tem desafios que o outro tem, assume o papel de liderança. E depende da tua postura frente ao trabalho que você assume. É muito cômodo virar e falar, mas ele não faz, mas o meu líder não entrega, mas ele não sei o quê. Você está trabalhando para quem? Para quem você trabalha?
Você trabalha para um líder ou você trabalha para algo que você acredita? Você trabalha para responder demandas que são suas, da sua necessidade. E que demandas são essas? De que forma essas demandas conversam com o todo? Porque talvez, se você estivesse na posição do líder, você estaria fazendo a mesma coisa. Infelizmente, a gente vê isso bastante acontecer. Vamos trocar tudo que é político, por exemplo. Aí entram novos, fazem as mesmas coisas. Então, liderança não é uma questão de nomenclatura. É uma questão do que você acredita, do que você é. Quando você fica claro, quando você tem claro esse conceito, você para de terceirizar para o outro a responsabilidade da tua vida. Você para de terceirizar para o outro que você não confia, que você trocaria, que você diminuiria o teu salário, a responsabilidade do teu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto sociedade. Assumir o teu papel de líder na sociedade é assumir um papel de transformação. Aquela transformação que muitas vezes você cobra do teu líder. Você não precisa estar naquela posição. Você precisa ser aquela posição. É diferente. Ah, Cláudio, você tá... Mas o líder tem o poder da caneta, né? Ele tem o poder da caneta. Ele libera o orçamento. Se a gente fala, né, da iniciativa privada, ele te manda embora, né, por qualquer coisa e tal, não sei o quê. Beleza. Grandes revoluções do mundo não foram feitas por quem estava no poder. Você pode pensar aí. Os direitos civis, né, os americanos, Martin Luther King, você pensa em Gandhi, você pensa no Mandela, você pensa em um monte de gente que transformou a sociedade porque o que ele acreditava era maior do que ele. E a gente está falando de quem agora? A gente está falando dessas pessoas ou estamos falando de nós? Como que você quer ser lembrado? Como que você quer ser lembrado pelo teu neto, pelo teu filho, pela tua esposa, pela tua cidade? Como aquela pessoa que só reclamava e apontava e delegava a responsabilidade das coisas para o outro? Ou a pessoa que veio e trouxe a transformação e trouxe a mudança? Esse é o tipo de responsabilidade que a gente tem. E assim, a postura que você toma, mesmo que você ache que ficar quieto no teu canto não vai mudar nada, já é uma postura que você está tomando. É que nem fala, né? Dê sua opinião. Aí a pessoa fica em silêncio. O silêncio fala. O silêncio fala também. E quando a gente fala nessa capacidade de liderar, o que é liderar efetivamente? Né? Ah, beleza, Cláudio, eu já entendi que eu sou responsável então pelos meus atos. Eu já respondi que eu sou um adulto, já entendi que eu sou um adulto e que eu sou responsável por aquilo que eu faço. As minhas escolhas, elas vão ter uma consequência. E essa consequência é fruto da minha escolha. Não é fruto do que o líder escolheu para mim. Ele pode tomar o que o outro faz, eu não tenho controle. Mas da forma como eu lido com o que o outro faz, eu tenho controle. E quando a gente fala em liderar, né, um grande consultor super famoso no mundo, professor emérito de Harvard, chamado John Kotter, ele diz o seguinte, que liderar é a capacidade de gerir mudanças por intermédio de um grupo. Uma autoridade no assunto está falando isso. Uma autoridade do assunto não está falando assim, liderar é você ter o cargo para que você possa mudar de posição e que possa transformar as coisas e que possa ganhar mais. É muito mais profundo. A transformação, ela não depende do outro. Aquilo que está te causando indignação não depende do outro para resolver o teu problema. O primeiro passo é seu. O primeiro passo para liderar é se autoliderar.
Esse é o primeiro passo. Antes de eu pensar em liderar uma sociedade, antes de eu pensar em liderar um grupo, antes de eu pensar em liderar uma empresa, que seja, eu preciso me autoliderar. E o que envolve autoliderar? Primeiro passo para se autoliderar: se autoconhecer. Está tão em moda, né, falar isso. Por que será, né, que está em moda, né? Você tomar consciência daquilo que você é, por que você faz, como você faz, te traz empoderamento. Empoderamento te traz capacidade de decisão. Capacidade de decisão traz mudança. Quando você delega para o outro está decidido por você. E aí você reclama disso. Tá? Então, liderar, pessoal, é a capacidade de gerir mudanças por intermédio de um grupo, mas tendo o primeiro passo, a sua autoliderança. Sem isso, é impossível trazer qualquer tipo de mudança significativa para a sociedade, para as pessoas, para o mundo, para a tua família, para quem você ama, para quem você acredita. Ok? E sempre quando eu, ao longo desse tempo todo, lidando com diretores, lidando com donos de empresa, com funcionários, com quem quer que seja, e conversando sobre esse tema, a resposta que eu sempre tive, na maioria, sempre não, que é muito tempo, né, sempre, mas na maioria das vezes que eu tive é o seguinte: Cláudio, não adianta, cara, isso que você está falando aí é bonito pra caramba, mas no dia a dia não acontece. Cláudio, isso sempre foi assim. Sempre me falaram que isso é assim mesmo. Né? É assim mesmo, cara. Quando a gente faz negócio, não dá no Brasil para fazer negócio 100% honesto. Não dá no Brasil para você não escorregar aqui ou deixar de apresentar isso aqui. Não dá no Brasil. No Brasil não dá, Cláudio. No Brasil, cara, assim, 99% das pessoas me falam isso. Vai abrir um negócio? E aí, cara, como é que tá aí o caixa? Como é que... Com quem você está lidando? Vai participar de licitação? Quem você tem que pagar para você ganhar a licitação? Quem tem que... 100%, 99%, sem muito, 99% das pessoas, independente do nível, não acreditam que é possível fazer negócio honesto no Brasil. Quando você tem uma conversa real, porque a conversa da boca para fora de todo mundo que eu conversei, pelo menos era nós vamos fazer. Só que eu não aceito isso. Eu não aceito esse tipo de discurso. E eu não fiquei calado em relação a isso. Foi aonde eu fui buscar, efetivamente, como é possível fazer negócio em que exista um equilíbrio entre lucro e virtude. Entre lucrar, mas sem precisar se corromper, sem precisar entrar num esquema, sem precisar entregar ou facilitar o caminho para ninguém. A gente não pode se acostumar e normalizar isso dentro da sociedade brasileira, independente de quem esteja fazendo isso. Independente de quem esteja fazendo isso. Então eu fui buscar. Falei, não, cara, não é possível. No mundo inteiro, não é possível que não exista um modelo de gestão, não exista um modelo de liderança que a gente possa efetivamente equilibrar resultados, e aí quando eu estou falando de resultados, eu estou falando de lucro, com atitudes virtuosas, atitudes corretas, atitudes que agreguem valor para a sociedade, atitudes que coloquem aquelas pessoas que eu mostrei no esquema aqui de líder liderado, que coloquem as pessoas em pé de igualdade, independente dos meus... Desculpa. Desculpa. Independente se eu tenho mais afinidade ou não com a pessoa. Eu não posso fazer o que eu sinto, eu preciso fazer o que eu acredito.
no momento que eu coloco aquilo que eu sinto, eu estou sendo impactado pelo outro. E o sentimento é uma coisa que engana a gente muitas vezes. Não estou falando que não é importante. Eu só estou falando para você ter consciência disso. Enquanto eu faço o que eu sinto, eu estou propenso a mudar de atitude, mudar aquilo que eu acredito, mesmo sem eu deixar de acreditar. Por quê? Porque eu fiquei com raiva, porque eu fiquei com medo, porque aquela pessoa fez tal coisa para mim. E aquilo que eu acredito, que é o que eu posso sentar na mesa de jantar e falar para minha família, eu deixo de lado muitas vezes porque o outro fez uma coisa que eu não gostei. Eu fui atrás disso. Eu fui entender que modelo de negócio é esse, que tipo de liderança é essa que promove um equilíbrio nessa dualidade, lucro e virtude. E eu cheguei na seguinte conclusão, que se chama liderança virtuosa. Quando eu comecei a escrever o meu livro, que é fruto da minha dissertação de mestrado, eu comecei a escrever sobre liderança empoderadora. Né? Eu estou aqui com esse discurso. Não, seja líder de você mesmo. Liderança é ação, não é posição. E aí eu comecei a buscar sobre liderança empoderadora. Não, líderes têm que... Em suma, assim, a liderança empoderadora é o quê? Líderes transformam novos líderes. Líderes criam novos líderes. E eu comecei a escrever sobre isso, comecei a pesquisar sobre isso. Foi quando eu cheguei na conclusão seguinte: eu quero que sejam criados novos líderes iguais aos líderes que eu tenho hoje. Se eu tenho 75% de gente que não confia no líder, que confia mais em robô. Se eu tenho, 7 em cada 10 pessoas não se sentem seguras com o líder. Cara, esse modelo de liderança, eu quero replicar, eu quero fortalecer a indústria da liderança, porque a liderança se tornou uma indústria. Você vai fazer um MBA em quê? Em liderança. Você vai fazer treinamento em liderança. Liderança. E qual o resultado prático e efetivo que a gente tem tido nesses últimos 20 anos? Foi onde eu busquei a liderança virtuosa. Que a liderança virtuosa, ela é baseada em 5 princípios. Em 5 pontos que promovem a dualidade, lucro, virtude. São 5 comportamentos que você, colocando eles em práticas, você muda a realidade do lugar onde você está. E você muda a realidade, inclusive, da sua família. Lidando com seu filho, com seu marido, lidando com a pessoa que você ama, com a sua esposa. São 5 componentes cientificamente comprovados. Tá? Existem 2 autores, Wang e Hackett. Eles desenvolveram uma ferramenta para mensurar liderança virtuosa. Para quê? Para tornar mais palpável, né? Para a gente tirar o discurso do subjetivo e colocar no objetivo. Ah, mas liderança, Cláudio, é algo subjetivo. Não. Liderança é também algo subjetivo. Mas ele não é só algo subjetivo. Ele é algo objetivo também. E eu vou passar aqui para vocês esses 5 princípios que, quando seguidos, você desenvolve um trabalho aonde dá resultado e trata as pessoas como seres humanos. Não como um recurso a ser utilizado para o meu bel prazer, porque eu tenho fome e sede de poder. Ganância é diferente de ambição. E a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Primeiro passo, para que você alcance resultados sem ter que pisar em ninguém, sem ter que se corromper, sem ter que mentir. O primeiro passo é coragem. Coragem para quê? Para fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, pelo motivo certo. Sem coragem, você simplesmente abre mão da sua responsabilidade frente a qualquer processo que você está. E quando eu falo coragem, coragem é diferente de bravura,
de braveza, de agora eu vou lá e vou fazer acontecer, tal. Não. Olha aqui. Coragem é fazer o certo pelo motivo certo, da forma certa, na hora certa. Não é porque você naquele momento não fez que você deixou de ser corajoso. Mas você vai fazer. No momento certo. Gandhi tem uma frase que eu adoro, né, que eu faço questão de trazer em todas as palestras que eu faço, que é o seguinte: o medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. E quando a gente fala em covardia, é aquela covardia de você chegar em outra pessoa e ficar falando mal do outro, é você pegar e ficar apontando o erro do trabalho do outro. Se você está apontando o erro para a pessoa, dando um feedback, mostrando oportunidade de desenvolvimento, parabéns, você está sendo corajoso, porque você não sabe qual vai ser a reação do outro. Além de o feedback ser a mais barata e eficiente ferramenta de gestão de pessoas e desenvolvimento. Isso é ter coragem. Ter coragem não é fazer a coisa de qualquer jeito, porque eu tenho coragem, eu vou lá e falo mesmo na cara. Não, isso não é ter coragem. Isso muitas vezes é ser mal educado. Isso é ser mal educado. Às vezes você está coberto de razão, mas a forma que você chega mata tudo aquilo que você está fazendo com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido, no trabalho. Por que isso? Porque não importa o que eu falo, não importa o que o Cláudio está falando aqui, importa o que vocês estão ouvindo. A comunicação é isso. A comunicação é muito menos sobre o que eu falo e mais sobre o que você escuta. Porque qual é o meu objetivo em comunicar? Que uma mensagem seja passada. E intenção é diferente de percepção. Aonde que mora a briga? Aonde que mora a briga dos casais? Onde mora a briga dos filhos? Onde que mora a briga no trabalho? É quando eu percebo uma intenção, eu tenho uma percepção diferente da intenção que você teve. Quem nunca discutiu aqui dizendo assim: cara, mas eu não quis te dizer isso. Não foi isso que eu quis te dizer. Não interessa. O que interessa foi o que o outro percebeu. Então, comunicação está intimamente ligada à coragem. Porque a forma como você comunica faz toda a diferença. Tá? Outro ponto super relevante da coragem, que é muito difícil, se chama vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Quando você mostra para o outro que você é um ser humano de carne e osso, o outro te trata como um ser humano de carne e osso. Ah, mas às vezes o outro não me trata como um ser humano de carne e osso. Isso é problema do outro, cara. Isso é problema do outro. Aquilo que você acredita é mais forte do que você sente, Vulnerabilidade mostra que você está no mesmo patamar, no mesmo lugar de comunicação. Ah, mas vão usar minha vulnerabilidade contra mim. Não estou falando aqui para tu ser bobo, para tu... Ah, olha só, a partir de agora, vivendo um conto de fada, lembra que eu falei que isso aqui não é uma palestra motivacional? Né? Isso aqui não é uma palestra motivacional. Mas quando você fala em vulnerabilidade, você mostra para o outro que você é um ser humano. E ponto-chave dessa palestra é o seguinte: pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com processo. Pessoas não se conectam com produtos. Pessoas não se conectam com serviços. Pessoas se conectam com pessoas. Se a pessoa está com dor de cabeça e você vai dar um comprimido ou vai dar um balde de água gelada para curar, não interessa. O que a pessoa está interessada é na cura. É que a dor dela passe. Não é no teu serviço, não é no teu produto, e sim na tua entrega. De que forma você está entregando para que a dor daquela pessoa passe. Cláudio, o que isso tem a ver com coragem? Tudo. Porque você tem que ter coragem
de ser um ser humano, mostrar vulnerabilidade. Para quê? Para que gere uma conexão, para que você aí sim possa agir em cima da dor. Mas se o ser humano não for importante para você, você vai continuar achando que ele é um chato só, que veio aqui encher o saco e não veio resolver um problema. Coragem, primeiro passo. E um dos mais importantes, tá? Segundo passo, segundo princípio a ser seguido para você ter efetivamente uma liderança que valorize tanto o lucro quanto a virtude, é a prudência. Aristóteles diz o seguinte: a virtude, ela não se encontra nos extremos. A virtude, ela é no meio do caminho. Então não adianta eu ser o corajosão se eu não for prudente. Não adianta eu ser o sincericida se eu não for prudente. O que eu vou mudar da realidade sendo sincericida? Nada. A única coisa que você vai mudar é o seguinte: eu falei. Eu fui lá e falei mesmo na cara. Eu fui lá e falei. Porque eu falo. Tá, beleza. Você está ali naquele momento se sentindo super bem porque falou. O que você mudou com isso? Pelo contrário, muitas vezes cria até mais problemas. Então, não é simplesmente falar. Você tem que ter prudência no falar. Prudência para ser corajoso. Prudência para ter lucro e virtude. E o que é prudência? Discernimento. Esse é o momento de falar, esse não é o momento de falar, essa é a forma de fazer, essa não é a forma de fazer. Lucidez. O que é lucidez? Cara, calma aí, pensa. Deixa eu entender e analisar esse problema aqui. Como que eu efetivamente vou resolver isso? Não é no impulso. É o primeiro ponto. Para ter lucro e virtude, não é no impulso. Agora, para satisfazer o teu ego, e eu faço mesmo e tal, aí beleza, aí é no impulso, aí você vai. Tá? Lucidez. Ter clareza daquilo que você efetivamente está fazendo. E pensar. Como você vai fazer essa coisa? Usar o teu intelecto. Usar toda a tua experiência. Usar aquilo que você efetivamente aprendeu. Pega, acessar tuas experiências e colocá-las em prática. Mas eu não tenho experiência nesse tipo de situação. Procura alguém que tenha. Conversa com alguém. Traz, humildemente, traga oportunidades de você ter uma visão diferente da sua. Ter uma visão diferente da sua não é uma questão assim, eu sou Maria, vai com a outra, eu não tenho personalidade para tomar minhas decisões. Não, você está cada vez mais enchendo a tua caixa de ferramentas para tomar decisão. Sem humildade, para que eu possa ter discernimento, lucidez e usar o meu intelecto, não tem como ser prudente. Não tem como desenvolver essa virtude, prudência. Tá? Terceiro princípio. Temperança. Cláudio, então beleza. Então eu tenho coragem para fazer o que tem que ser feito, eu vou pensar a forma que eu vou fazer, mas eu sou muito estourado. Eu não levo desaforo para casa, eu sou muito estourado, eu não quero saber disso. Autoconhecimento, inteligência emocional vai te economizar tanto tempo. E por que você precisa dar atenção à tua inteligência emocional? Porque você quer efetivamente trazer mudanças naquele ambiente que você está. E mudanças de maneira saudáveis. Sem inteligência emocional, não sou eu que domino o meu comportamento, é o comportamento que me domina. Sem inteligência emocional, não sou eu que domino o medo, é o medo que me domina. Inteligência emocional está diretamente ligada ao teu autoconhecimento. A forma como você encara o mundo, encara o dia a dia, a forma com qual você se conhece aqueles gatilhos mentais que você tem de saber que tais situações fogem do seu controle, sim. Só que quanto mais consciência você tem disso, mais você consegue identificar e melhor você consegue agir frente a isso. A gente está falando aqui de transformação, de mudança. A gente está falando aqui é uma palestra para adultos. Né? Então a inteligência emocional
que é a temperança, ela é fundamental. Porque você vai fazer a coisa na hora certa, da maneira certa, pelo motivo certo. Vai pensar, ter lucidez e discernimento para fazer. E vai saber a forma da qual o teu comportamento vai se dar naquele momento daquela troca. Aí, no momento de conflito, é no momento de conflito que se prova. É no momento do conflito que se prova. Porque no momento que está tudo bem, beleza, cara, tá lindo, vamos lá. Mas no momento que eu discordo de alguém, no momento em que eu estou lutando para fazer aquela transformação que tanto me incomoda, eu preciso saber como fazer. E eu preciso me conhecer. Por quê? Porque eu vou me confrontar com aquilo que está me agredindo. Se eu agir da mesma forma que eu estou agindo até agora, qual o resultado que eu vou ter? Nenhum. Como ter um resultado? Para ter resultados diferentes, você precisa fazer diferente. Senão você vai ter resultado igual. É simples. E quando a gente fala de temperança também, a gente fala de não ser consumido pela própria ganância. Cara, é muito sedutor ser líder. É muito sedutor. É muito sedutor ser líder de um cara de uma holding de 25 mil funcionários. É muito sedutor ser líder. Agora, o que eu já falei isso e vou repetir até o final. O que você acredita é maior do que você sente. Para que você está ali? Por que você está fazendo aquilo? Ah, eu estou fazendo aquilo porque eu quero ganhar dinheiro. Beleza, todos nós queremos. Como que você quer que o seu filho fale de você no futuro? Como você quer que a tua família fale de você no futuro? Daquele vovô que, não, ele ganhou dinheiro aí de um jeito meio... né? Sim. Quantas histórias a gente não escuta assim? Não, lá atrás ele fazia, mas agora ele não faz mais não. É esse tipo de pessoa que você quer ser lembrado? Ambição é diferente de ganância. Ambição é saudável. Querer crescer, querer melhorar, querer fazer diferente, querer sair da zona de conforto, querer ter melhores condições, inclusive financeiras. Perfeito, cara. É isso aí. Movimenta a sociedade, faz crescer, ajuda a tua família e as outras pessoas. Ótimo, a ambição é ótimo. A ambição nos tira do lugar. A ambição não deixa a gente ficar nessa zona de conforto, numa posição de vítima, querendo que os outros resolvam o nosso problema. Mas a ambição é diferente de ganância. Ganância é, não interessa por quem que eu vou passar. Não interessa que, cara, que vai ter remédio desviado, vai ter não sei o quê. É o que a gente vê aí, nas reportagens. Não interessa, porque o que interessa é eu passar no fim de semana em Paris, passar no fim de semana... O que interessa é minha família. Cara, a tua família está dentro da sociedade. Não tem essa. O dinheiro não compra tudo. O dinheiro compra coragem? Não. O dinheiro compra prudência? Não. O dinheiro compra temperança? Não. O dinheiro vai comprar um monte de puxa-saco do teu lado. Querendo, cara, te esfaquear o tempo inteiro. Eu lido com pessoas multimilionárias, pessoal. Eu não sou multimilionário, não. Estou longe disso. E eu vejo ao redor como as situações acontecem ao longo desses 20 anos. Toma cuidado com a tua ganância, porque a tua ganância está prejudicando o futuro do teu filho. A tua ganância está dificultando esse movimento que você quer fazer de mudança, seja na tua casa, seja no trabalho, seja aonde quer que for. Entenda quem você é, por que você faz as coisas. Isso é inteligência emocional. Você entender até onde você pode ir, de que forma você pode ir e, principalmente, como você pode ir. Terceiro princípio, temperança. Quarto princípio, senso de justiça. Quando a gente falou lá da relação líder-liderado, a primeira vez que eu li essa teoria, cara, eu olhei assim e falei assim, meu Deus do céu, não. Cara, já estão esquematizando a injustiça, isso mesmo? Por quê? Porque, cara, o senso de justiça é aquilo que cria confiança entre as pessoas. Se eu não confio
juro que você vai entregar aquilo que você prometeu, da forma que você prometeu, pelo motivo que você prometeu, eu não vou entregar junto com você. As pessoas se sentem responsáveis por aquilo que elas cocriam. E uma amizade, um relacionamento, um negócio, uma sociedade, ela é uma cocriação, não é uma coisa isolada. Então, quando a gente fala de senso de justiça, a gente está falando de igualdade? Tá falando de igualdade, sim. Igualdade o quê? É importante todo mundo ser tratado, mas não da mesma forma. Senso de justiça, ele é muito mais voltado para equidade do que igualdade. E o que é equidade? É saber que todo mundo precisa de alguma coisa, mas que nem todo mundo precisa da mesma coisa. E aí a gente pega a liderança e entende o seguinte: a liderança, ela deixa de ser um sistema coletivo e passa a ser uma relação individual, líder-liderado. Não há justiça quando eu trato todos iguais. Porque nem todo mundo tem as mesmas condições, a mesma história. Mas somos indivíduos. A justiça ocorre quando eu trato, sim, todo mundo. Trato todo mundo igual na medida das suas diferenças. É ali que você gera comprometimento, é ali que você gera engajamento, é ali que a tua relação líder-liderado se fortalece. A gente vai chegar lá. Senso de justiça, igualdade e equidade, sempre. E o quinto e último princípio é o que eu mais adoro, assim, o que mais me mexe comigo, e é uma das virtudes mais difíceis, que é a humanidade. E o que é isso? Trato o ser humano como ser humano. Eu trato o outro de uma forma rude. Aí eu quero que o fulano de tal me trate bem. Qual é a lógica nisso, meu pai? Qual é a lógica? Cláudio, você é o mestre da virtude. Não, cara, eu erro muito também. Mas tenha consciência do teu erro. O problema não é errar. O problema é ficar cego a ele. Ficar cego ao teu erro. Por quê? Porque você quer trazer resultado numa sociedade mais justa, não é isso? E a sociedade, ela é o quê? Formada por quem? Por pessoas. Quando você pensa numa organização, né, eu já ouvi essa frase em algum lugar, assim, o que é uma organização? É um CNPJ composto por um monte de CPF, né? Assim, então, cara, você pega uma organização, um exemplo, tira vocês todos daqui, o que sobra? Nada. Quem faz a sociedade somos nós. A gente carrega uma herança, mas o que eu posso fazer é no hoje. O ontem já foi e o amanhã vai chegar? O amanhã nunca chega, né? Sartre, que é um filósofo, ele diz o seguinte, que eu gosto bastante dessa frase também: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Não importa que o fulano de tal me tratou mal, importa o que eu vou fazer com isso que ele fez comigo. Enquanto eu achar que o que ele fez comigo eu tenho que fazer da mesma forma com ele, eu perco totalmente o controle da minha vida, das minhas atitudes. Não é claro isso, né? Eu não estou trazendo aqui nada que seja diferente de que todo mundo aqui já passou em algum momento. Claro, mas é muito difícil. É muito difícil. Mas o primeiro passo é você identificar. O primeiro passo é você identificar que isso acontece. E o segundo passo é você descobrir por que aquilo te tira do sério, por exemplo, e como é que eu faço para aquilo mudar. Se eu quiser. Se eu não quiser, eu sofro as consequências do querer ou do não querer. A única coisa que eu não posso é ficar reclamando. Reclamar não vai resolver nada. O que vai resolver é você tomar uma atitude e fazer. Mesmo que essa atitude seja não fazer nada. Mas você tomou uma atitude e parou de reclamar. Toda vez que eu reclamo, eu transfiro para o outro a responsabilidade.
da minha atitude. Toda vez que eu olho para o outro como responsável pela minha vida, eu estou atribuindo a ele uma responsabilidade que ele não vai ser capaz de te responder. E aí, muitas vezes, ele não vai te responder, vai te frustrar, e aí você para de tratar aquela pessoa como um ser humano. Ser humano, humanidade, não tem nada a ver com fraqueza, agora virou paz e amor, todo mundo é lindo, não sei o quê. Não, tem a ver com respeito. Tem a ver com respeitar as diversidades. Tem a ver com humildade. Falando de diversidade, esse tema ele é tão importante porque, além de todos os fatos, eu vou trazer luz sobre uma questão da diversidade. Sem diversidade, é impossível ter inovação. Por que isso? Porque se eu tenho um grupo onde todos pensam da mesma forma, da mesma maneira, da mesma criação, da mesma forma, a possibilidade das respostas serem sempre iguais e aquele grupo ficar fechado naquela situação é muito grande. Quando eu trago alguém diverso, quando eu trago alguém que não pensa igual a mim, o que acontece? Primeiro ponto, já não gosto muito dessa pessoa. Porque ela pensa diferente de mim, e bom, eu sou o dono da verdade, né? A verdade é minha, absoluta, né? Como que alguém pode vir questionar a minha verdade? Só que quando eu supero isso e consigo olhar para um outro ser humano igual a mim, independente de quem seja, eu começo a ter a oportunidade de melhorar os meus processos, eu começo a ter a oportunidade de escutar um outro ponto de vista que vai gerar inovação. Inovação, ela é diversidade mais repertório. Também não adianta querer inovar se você também não se prepara, não vem no passe de mágica. Humanidade, pessoal, é olhar para o outro ser humano e tratar o outro ser humano igual ao ser humano. Tem uma frase que eu não gosto, que é o seguinte: trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Essa frase para mim é péssima. Trate o outro da forma que o outro gostaria de ser tratado. Quem disse que a forma que você gosta de ser tratado é a forma séria, certa, é a verdade absoluta de tudo aquilo que existe no mundo? Não é. Trate o outro da forma que o outro gostaria de ser tratado. Isso é muito difícil. Por quê? Falando de relação líder-liderado. Eu sou um cara aceleradíssimo. Pego uma pessoa mais lenta na minha equipe, coitada dessa pessoa. Já vai lá para o lado do grupo de fora. Eu sou uma pessoa que gosta de indicadores, números, tudo quadrado, né? Pego um cara com uma visão mais criativa, vamos colocar assim, não, esse cara não entrega resultado. E aí eu gero falta de engajamento. Gero todos esses pontos que eu estou falando para a gente. Tá? Quando a gente fala de humanidade, a gente fala de uma relação que promove a autonomia. Então, quando você vai passar uma atividade para alguém, essa relação de confiança tem que estar construída para você entender, vem cá, como é que eu passo isso para essa pessoa? Até que ponto eu vou construindo a maturidade dela para que ela possa, sim, se empoderar e aí assumir com uma autonomia 100% uma atividade? Ser humano. Ser humano. Muitas vezes, né, não 100%, mas muitas vezes o líder, ele tem mais experiência, ou ele, né, já desenvolveu alguns pontos. E qual é o teu papel? Antes de você ser gestor, né, da tua casa, ser gestor de educação, de saúde, do teu relacionamento, não sei o que, você é gestor de pessoas. Pronto. Essa é a base de tudo. Porque é através delas que as coisas acontecem. Né? Então, para que a pessoa assuma realmente 100% de uma coisa com autonomia, você, enquanto líder, pode facilitar isso, fazendo um trabalho de delegação. E aí você vai delegando. Lembra que eu falei assim, a autonomia, ela não é dada. A autonomia é conquistada.
Então você entrega, a pessoa te devolve. Você entrega mais um pouco, a pessoa te devolve mais um pouco. Chegar muitas vezes para uma pessoa que não tem condições ainda de fazer e toma tudo isso e vai lá, blá, blá, blá. Às vezes tu está matando aquela pessoa, estou deixando ela doente. Por isso que é tão importante a relação líder-liderado. Lá na frente, eu botei algumas questões assim, tem compatibilidade pessoal, tem alguns pontos. Por quê? O líder precisa conhecer o liderado. Então, mas é isso que eu ia te falar, assim, eu coloquei, talvez você tenha entendido de uma forma diferente. É justamente você ir dando autonomia aos poucos. É isso. Mas mesmo assim, tem eu vejo muitos profissionais, assim, eu trabalho com uma equipe múltipla. E que, claro, tem as pessoas que têm uma dificuldade em uma coisa, facilidade em outra. Mas é você dando autonomia devagar e instruindo, encaminhando, demonstrando a sua vivência. É isso, perfeito. Mas que às vezes a pessoa, mesmo assim, ela não tem a evolução e a maturidade naquele ponto. E aí cria uma dependência do líder. Sim, é mais fácil, né, ser dependente do líder. E aí entra o papel do líder, de entender qual é a medida que eu dou. Eu dou uma medida menor, eu vou criando e vou desafiando essa pessoa e acompanhando ela mais de perto e ajudando ela a amadurecer dentro do processo. Tá? Vamos lá, então. Depois que a gente conheceu aqui sobre relação líder-liderado, sobre liderança virtuosa, sobre fazer negócio de forma lucrativa e saudável para a sociedade, tá? Eu deixo uma seguinte pergunta: quais são as virtudes determinantes para a qualidade da relação do líder com o liderado? O que vocês acham? Quem chuta aí? Coragem, prudência, temperança, justiça e humanidade. Todas. Eu acho o liderado mais acessível do que o líder. Como assim? O liderado está mais aberto a receber a liderança do que o líder receber o liderado. Assim, a gente não pode generalizar, né? Existem situações que sim, mas eu concordo com você em certo ponto. É difícil o líder descer do pedestal, o líder formal. Exato. É difícil o líder formal descer do pedestal dele e aceitar com que o liderado fale. Humanidade? É difícil? É. Assim como é difícil o liderado olhar para o líder e falar, cara, deixa eu ajudar esse cara mesmo que ele tem essa dificuldade. Não é uma discussão assim, a gente está concordando na coisa. Eu estou trazendo só um ponto de vista do seguinte: relação dentro de qualquer organização é uma via de mão dupla. Não existe líder sem liderado, nem liderado sem líder. Então, na mesma medida que eu olho para o meu líder e cobro ele, eu tenho que entender dentro de mim assim, o que eu quero com isso? Qual é o meu papel aqui dentro? Qual é a minha responsabilidade? Assim como líder também eu tenho que olhar para baixo, né, dos seus liderados e falar assim, vem cá, onde que eu posso facilitar o trabalho deles? Tipo assim, eu sozinho não faço nada. Eu preciso da minha equipe. Eu preciso da minha equipe. E aí são relações de confiança que precisam ser estabelecidas, que eu acredito que após essa palestra nós vamos melhorar todos esses pontos, tá? Então, quais são as virtudes que são determinantes? Todas as virtudes? Sim, todas as virtudes. Mas na pesquisa que eu fiz, 2 sobressaíram. Não invalidando as outras, tá? Não invalidando as outras. As outras são super importantes porque compõem toda a relação. Mas na pesquisa que eu fiz, 2 apareceram de forma muito forte. Então, para que você tenha uma boa relação com o seu líder, com o seu liderado, com o seu filho, com a sua esposa, com a professora do seu filho, com quem quer que seja, coragem e justiça. Coragem para fazer a coisa certa, no momento certo, pelo motivo certo, na hora certa.
na medida das diferenças das pessoas. Não é fazer certo na hora certa, da minha maneira, da minha medida, eu sendo o principal. Não, é fazer a coisa certa no momento certo, pela razão certa, na hora certa, na medida da diferença das pessoas. Tá? Então, quando você for fortalecer a confiança entre líder e liderado, quando for melhorar a qualidade dessa relação, lembra que cada atitude que você faz, independente se você é o líder formal ou não, independente se você é o liderado ou o líder, precisa ser baseado na coragem e na justiça. Porque quando você não faz isso, você está abalando, está destruindo a relação com o teu liderado ou com o teu líder. Porque você deixa de ser uma pessoa confiável. É simples assim. Simples assim. Quando você for falar com a pessoa, líder ou liderado, quando você for tomar uma atitude, independente se você gosta, se ela é que nem o Neymar fala, é parça ou não, não interessa. A forma como o teu liderado precisa te olhar é baseado na coragem e na justiça. E para você melhorar essa qualidade de relação dentro da tua casa, com o teu filho, ou no trabalho, porque a gente está falando aqui de vida, né? A gente não está falando de uma parte da sua vida, coragem e justiça. Fazer o certo na hora certa, pelo motivo certo, na razão certa, na medida da diferença. Liderança não é mais um conceito coletivo. Eu trato todo mundo igual. Não. Eu trato o indivíduo na maneira dele. Ser tratado. Beleza, a gente falou de relação líder-liderado, né? E aí a gente já entendeu que eu preciso ter uma relação com ele de qualidade para que a gente possa performar e efetivamente ter um lucro e trazer um resultado sustentável para a sociedade. Cara, mas o meu liderado ele não sai da cadeira, né? Eu passo as coisas para ele e não faz. Tudo que eu tenho que falar para ele, ele não anda. Se eu não falar, fulano, anda. A gente quer, de maneira geral, ter um time proativo. O que é um time proativo? É um time que antecipe as demandas, é um time que tome iniciativa, é um time que traga resultados sem eu precisar ficar... E aí, já fez? Cadê o e-mail? Me passa o relatório. Cadê o indicador não sei o quê? Né? O que a gente quer? Que o nosso filho levante, cara, ele vai estudar, cara. Que o nosso marido faça tal coisa. Que a nossa esposa faça tal coisa. A gente quer um time proativo. E essa é uma das competências mais valorizadas no mercado. Por quê? No mercado em extrema transformação, uma velocidade de mudança tremenda. Se você ficar esperando alguém mandar você fazer, passou o trem. E aí eu fico reclamando que ele não me deu a devida atenção. Não terceiriza a tua vida, cara. Não terceiriza o teu resultado. Vai atrás. Lembra que lá na frente da relação eu falei assim, quem não tem as melhores oportunidades então não performa? Performa. Por quê? Porque tem proatividade. Levanta e faz. Não fica olhando assim, o meu líder deu para ele tal coisa e para mim não deu. Beleza, meu amigo, levanta e vai atrás. É legal? Não é legal. Está destruindo a relação líder-liderado? Está destruindo a relação líder-liderado. Impacta direto na qualidade? Impacta. Mas o que você acredita é maior do que você sente. Porque senão eu fico sentado lá nos céus do azar. Tá? Então todo mundo quer um livro. Todo mundo quer um time proativo. E o livro também. Mas aí entra a pergunta, né? Todo mundo quer. Levanta, vai lá, faz, levanta, faz isso. Vai lá, mandar eu adoro. Eu adoro mandar. Eu não mando nada, né, amor? Eu só obedeço. Mas eu gosto também de mandar. Vai lá, faz, vai lá, não faz, não sei o que. Tá, beleza. Você é proativo? Aquele projeto lá que você quer fazer, que vai, cara, melhorar a tua vida, que vai trazer melhores resultados para a tua família, para aquilo que você acredita. Está engavetado ou você está fazendo? E proatividade em tudo, né? Não é proatividade de, não, calma aí, isso daqui eu vou fazer, isso daqui eu não vou fazer. Por quê? Porque proatividade está diretamente ligada à mudança. Diretamente ligada à transformação. E
quando a gente fala transformação, a gente está falando transformação do todo. E proatividade, ela é uma busca intencional por mudança. É uma busca intencional por oportunidades de mudança. Você está tendo essa intenção? Porque eu quero um time proativo. Eu quero lá que todo mundo seja proativo, mas eu quero que na minha casa todo mundo seja proativo, mas eu mesmo fico só sentado. Eu quero que no trabalho, o meu time, que trabalhe comigo, independente se eu tenho um cargo ou não, cara, vamos lá, vamos entregar, vamos fazer dessa cidade aqui, cara, a referência do mundo, no Brasil, vamos entregar, vamos, cara, mudar a realidade. Mas muda aí você, eu não mudo não. Então, proatividade, ela é uma busca intencional por oportunidades de mudança positivas. Aí está a diferença da iniciativa. Eu posso ter iniciativa para fazer qualquer coisa. Mas proatividade, eu tenho que estar buscando uma mudança intencional positiva para a sociedade. Aí gera engajamento. Sem isso, é só uma mera iniciativa. Tá? Então, se você quer responder para você mesmo, pô, será que eu sou uma pessoa proativa ou não? A primeira pergunta que você tem que fazer a você mesmo é o seguinte: eu busco intencionalmente oportunidades de mudança ou eu estou esperando alguém mudar, esperando o mundo conspirar ao meu favor para que eu efetivamente comece a mudar? Segundo ponto, para quem quer um time proativo e quem quer se identificar ou não como uma pessoa proativa. Planejamento e execução de ideias positivas. E aí mora um grande perigo. Planejar e não executar. É a famosa iniciativa sem acabativa. Se você tem muita iniciativa e não acaba nada que você faz, você não é proativo. Simples assim. Cláudio, que duro. Todo mundo sabe, cara. Assim, é só você que está mentindo para você. Só você. Se você começa alguma coisa positiva, tá? Positiva. E não acaba, ou só planeja, e está esperando as melhores condições do mundo para que execute, essas condições não vão chegar. Ou podem demorar muito. Planejou? Age. Cuidado para milhares, a maioria, na verdade, das ideias acabam no planejamento. Não, porque aí quando chover, não, porque quando o sol vier o verão, porque quando eu não sei o quê, não, quando aquele secretário, ou aquele funcionário, ou aquele fulano de tal fizer isso, aí eu vou não sei o quê. Meu amigo, está planejando? É positivo? Executa. Abrir um negócio. Planejamento. Importante? Importantíssimo, né? Para você não quebrar. Mas esperar as condições ideais 100% para que a coisa aconteça, a maioria das vezes você não vai sair do planejamento. E aí você quer saber se você é proativo. Nossa, eu sou super proativo, eu estou planejando, cara, escrever um livro tanto tempo. Estou planejando. Tá, mas cadê a execução? Cadê o resultado desse planejamento? Entendam que eu não estou falando aqui que não é para planejar. Eu estou falando que uma pessoa proativa, ela planeja, mas ela executa ideias positivas. Aí sim, a gente pode considerar como uma pessoa proativa. Esse é o segundo ponto para você responder para você mesmo se você é proativo ou não, antes de querer uma equipe, um time, uma família, um filho proativo. E o terceiro ponto para você responder: você enfrenta obstáculos. Porque proatividade está ligada à mudança intencional. Se eu estou mudando alguma coisa, se a coisa não era daquela forma, é porque ela está já pronta daquela maneira. Então, se eu vou intervir, eu estou intervindo buscando uma mudança. E toda mudança, ela tem reação, no maior ou no menor grau.
Toda mudança, ela vai ter uma resistência. E que bom que tem resistência. Porque senão a gente ia ficar numa loucura de muda tudo o tempo inteiro e atropela. Por isso que a gente fala das virtudes, prudência, discernimento, intelecto, etc, etc e tal. Mas você busca formas intencionais de mudança. Você planeja e executa. E você enfrenta obstáculos. Se você quer um time proativo, se você quer um time que busca essas mudanças intencionais, que planeja e efetivamente executa, um time que realmente enfrenta obstáculo, o que você precisa? Qual é o tipo de comportamento que você precisa ter? Qual é o tipo de virtude? Coragem, prudência, temperança, senso de justiça e humanidade. Qual é o tipo de virtude predominante para que a gente possa gerar relações e times proativos? Eu fiz a pesquisa e o resultado foi o seguinte: coragem. Coragem. Proatividade, ela é baseada em coragem. Mudanças intencionais, planejar e executar. Mudanças intencionais, ação. Planejar e executar, ação. Enfrentar obstáculos, ação. Coragem, agir. Fazer o certo da maneira certa, da forma certa, no momento certo. E aí, pessoal, depois de tudo isso que eu falei, eu deixo para vocês aqui um grande desafio, que diz o seguinte: quem quer mudar? Quem quer mudança? Todo mundo quer mudança. Todo mundo quer mudança. Todo mundo escuta esse tipo de coisa que é dita e, cara, vamos lá, é isso mesmo, vamos mudar, vamos melhorar. Quando a gente fala em mudança e quando a gente pergunta quem quer mudança, cara, poucas são as pessoas que dizem que não querem mudança. Eu quero mudança, eu quero que o meu contrato seja de tal forma, eu quero ganhar mais, eu quero tal coisa, eu quero mudança, eu quero um monte. Mas quem realmente está disposto a mudar? Quem realmente está disposto a encarar o desafio e assumir o protagonismo da sua vida, independente do que o outro haja ou faça? Mudança todo mundo quer. Mudança tem um monte de gente fazendo barulho. Muda, 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 muda. Agora, assumir, sentar, planejar, executar, enfrentar obstáculo com coragem, com temperança, com humanidade, com prudência. Quem quer fazer isso? E o mais maravilhoso que eu acho disso tudo é que só depende de você, né? Não dá para comprar proatividade. Não dá para comprar virtude. Não dá para comprar. É uma decisão sua. E para a gente finalizar esse momento, eu adoro essa frase que diz o seguinte: a liderança, a menos que seja moderado pela virtude, torna-se um processo de poder e coerção. Toda vez que você está lidando com teu filho, teu marido, com qualquer pessoa, e você esquece essas virtudes, você está simplesmente reafirmando o teu poder, porque eu posso fazer assim, ou você está coagindo alguém a fazer algo. E quando você faz isso, você impacta diretamente na relação líder-liderado, na proatividade, na mudança, nisso tudo que a gente está trazendo. Tá? Existe uma frase do Jung que eu adoro, que diz o seguinte: conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando for lidar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Bom dia a todos. A gestão de gestão agradece a sua presença.
E agradecendo também a todos vocês, Secretaria de Educação representada, Secretaria de Finanças, RH, Secretaria da Prefeitura, e em nome da Kelly e do prefeito, nós estamos extremamente agradecidos nesse momento. Okay? E gostaríamos de pedir a todos vocês, quem não assinou a listinha de presença, não esquece para a gente preparar o certificado para vocês, ok? Aqui fora, tá, gente? Tá aí fora, tá morando, tá? Então tá, bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Prefeitura de Nova Friburgo. Vamos avançando.